Olá, dando sequência a essa série de leituras de trechos de livros importantes na minha vida e que numa dessas podem te inspirar aí a leitura também. O livro que eu escolhi trazer hoje pra gente aqui me veio ontem enquanto eu lia Fernando Pessoa. Então, coisa tem, né? E foi um trecho da Clarice Lispector, um livro que ele é bem importante na minha vida, no meu encantamento pelas letras. É, eu não venho de uma família, dando esse contexto, né, de uma família de leitores. Eu quando criança, eu não tinha o hábito, eu não vi os meus pais lendo com muita frequência, né? Embora eu gostasse demais de frequentar a biblioteca pública da cidadezinha onde eu morava, naquela época nem tinham tantos livros infantis assim publicados, pelo menos não lá na minha cidade. Então eu lia mais gibi, eu lia mais história em quadrinho. E eu não cresci vendo os meus pais lerem, né? E a gente aprende muito pelo exemplo, né? É uma coisa assim que não é uma regra, mas a gente aprende bastante pelo exemplo. Então, por que eu estou dizendo isso? Para reforçar que leitura é um hábito e a gente vai adquirindo isso, né, ao longo da nossa vida se a gente tiver vontade. E eu fico bem feliz que hoje os meus pais eles leem bastante, assim. Minha mãe tá uma leitora de romances. Nossa, eu adoro indicar para ela, né? Porque eu acredito que uma forma até de demonstrar que você conhece bem uma pessoa é quando você consegue identificar do que aquela pessoa gosta, o que ela pode gostar de ler, ou a série que ela vai gostar de assistir, né? Quando você percebe o que provoca na pessoa essa satisfação, né? Da leitura, da música, da poesia, ou seja lá o que for. Mas o trecho que eu escolhi pra gente ler aqui hoje é A Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. É um conto do livro dela, que traz o mesmo nome, né? O conto dá o nome ao livro. E esse vídeo, ele não só é a leitura desse trecho que me inspira, mas eu quero que ele seja também uma homenagem a uma professora que eu tive, uma professora de português, mas ela foi também uma professora de vida. Eu acho que ela não tem ideia do quanto ela me inspirou, do quanto ela é importante na minha vida, a professora Gláucia. A professora Gláucia, ela leu esse conto, A Felicidade Clandestina, numa aula e quando ela leu, eu fiquei tão hipnotizada que foi aquela coisa assim, pá! Quando ela terminou, eu falei, uau! Como pode, né? A prosa, a poesia, a arte de uma forma geral, assim, traduzir de uma forma tão bela algo que até a gente não consegue descrever e a gente sente tudo aquilo, né? E eu fiquei absolutamente encantada. E ela tinha tanta paixão na leitura que eu absorvi aquela paixão dela também. E felicidade clandestina é uma coisa que eu acabei carregando para minha vida. Em vários momentos eu me pego nessas situações de felicidade clandestina e acabo compartilhando com quem está por perto. O conto em si, o livro todo, né, ele narra muito questões relacionadas às dores da infância, da adolescência, aos desafios dos laços, né, dos laços familiares e tal. E esse livro não é diferente, ele trata bastante de crueldade na infância. O começo do livro eu acho bastante pesado. O que eu amo do livro é mais a parte final e até que um cuidado que eu não quero reforçar uma crença que eu combato bastante de que as coisas têm que ser muito difíceis para elas valerem a pena. Não é a mensagem que eu quero passar. Eu acho que não é nem a mensagem que a Clarice pretendia deixar aqui também, né? Mas fato é que a menina se ferra bastante antes de viver essa parte de felicidade clandestina que a gente vai observar ali no livro. Mas só para dar um contexto, eu não vou ler o conto inteiro, eu vou ler mais ou menos metade do conto. Temos a criança que é a nossa heroína da história aqui, que é a leitora sonhadora, e temos uma menina, que eu vou chamar de menina cruel. Essa menina cruel retrata bem a maldade, né, que começa a se manifestar ali na escola e tal. É uma colega da sala da nossa heroína aqui e ela
ela é uma criança que tem muita inveja, que tem muita essa coisa de ficar comendo doce na frente das crianças, de fazer os outros passarem vontade. E aí a nossa heroína ela fala, mas essa menina tinha uma coisa que todas nós que amamos a leitura sonharíamos em ter, que é um pai dono de livraria. E essa menina cruel, ela nem lê, ela nem gosta de ler, mas ela fica para fazer as outras meninas passarem vontade, assim, desfilando com os livros e tal. E aí tem uma parte que eu gosto bastante, até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa, porque a nossa heroína aqui, ela vivia pedindo os livros emprestados para essa menina cruel e a menina nem aí, né? Não emprestava e nem nada. E ela ficava se humilhando, pedindo. Então, veio esse magno dia da tortura chinesa, como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima das minhas posses, né? Essa nossa heroína aqui, a família dela não tinha grana. Disse-me, essa menina cruel, né, que eu passasse na sua casa no dia seguinte que ela me emprestaria o livro. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança de alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhou bem para os meus olhos e disse-me que havia emprestado o livro para outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Aqui, essa tortura chinesa, né, para eu avançar um pouquinho assim, durou por dias e dias a fio, que a nossa heroína ia todos os dias na casa da menina cruel e a menina dizia que tinha emprestado o livro, que o livro não estava com ela. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem à tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas esse livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia, devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Aqui toda a raiva guardada, né? Ela nos espiava em silêncio. A potência da perversidade de sua filha, desconhecida, e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente, se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim disse: e você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Aqui vem a felicidade clandestina, que é algo que eu carrego comigo e depois eu explico. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abriu, li algumas páginas maravilhosas.
fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer um pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o. Abria por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre ia ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com o livro, era uma mulher com o seu amante. Ai, eu acho isso tão lindo, tão lindo. E por que eu digo que eu carrego a felicidade clandestina? Eu me pego em vários momentos assim da minha vida, momentos que eu tô muito, muito feliz. Por exemplo, caminhando de mãos dadas, apaixonada por alguém assim na rua. E de repente eu fecho os olhos e finjo que eu tô caminhando sozinha para eu poder abrir os olhos e ver que eu tô do lado daquela pessoa amada. Ou então, às vezes, sei lá, eu tô num evento, tô dando uma palestra num lugar que eu sempre sonhei. Aí eu fecho os olhos e me imagino numa cena banal, tipo, sei lá, indo ao mercado e de repente eu abro os olhos e me pego naquela sensação de estar naquele lugar cheio de tanta gente, assim. Isso eu faço nos lugares também quando eu tô viajando. Me imagino que eu tô lá na sala da minha casa e de repente eu abro os olhos e tô naquela paisagem que eu sempre sonhei conhecer. E hoje de manhã me ocorreu isso. Eu, quando era criança, adolescente, eu estudava numa escola, numa cidade vizinha, que era uma escola melhor do que na cidade onde eu morava. Eu acordava todos os dias de madrugada para pegar um ônibus e ir estudar nessa cidade. E, meu Deus do céu, como era difícil sair da cama. Eu me arrastava para sair da cama muito antes do sol nascer para pegar o ônibus e levava 1 hora ainda até chegar na escola. E todo dia aquela rotina. E eu me lembro de criança pensar assim, nossa, meu sonho é ter uma vida que eu não precise despertar com o despertador, que eu não precise acordar com o despertador gritando ali no meu ouvido. E hoje de manhã, ao acordar, e eu construí muito a minha vida baseada nisso, eu trabalho pra caramba, mas assim, sempre que eu posso, tudo que eu posso fazer, às vezes não rola, às vezes eu tenho aula para dar muito cedo e eu coloco ali programa despertador. Mas tudo que eu posso fazer para não ter esse horário, né, tão cedo de acordar, eu faço. Eu acabo acordando muito cedo, mas quando o meu corpo quer. E hoje aconteceu isso, eu acordei sem um despertador e aí eu me lembrei daquela menina com tanta dificuldade de sair da cama e voltei para ela como se eu tivesse fingido assim por alguns instantes que eu era aquela menina que tinha que acordar e sair correndo, morrendo de medo de perder o ônibus. E aí eu abri meus olhos e eu era a mulher que é dona do seu tempo. Uau, aquilo me deu essa sensação, né? Essa felicidade clandestina, essa felicidade montada. Se você ler esse conto, pode ser que você tenha uma outra interpretação. O objetivo dessa série é compartilhar as minhas interpretações, como reverbera dentro de mim aquilo que eu leio. Espero que te inspire também a mergulhar, né, por outros mares, a conhecer outras coisas, a se encantar por outras leituras. E como eu disse no início, esse vídeo é, acima de tudo, uma homenagem à professora Gláucia, minha professora de português, e as professoras que mais me inspiraram eram de português, a Gláucia e a Gelsina. A Gláucia foi a que leu esse conto. Então esse vídeo, ele se estende, né, aos grandes mestres que têm essa nobre função, cada mestre, né, de compartilhar aquilo que mais precioso tem dentro de si, que é um pouco de si mesmo. Obrigada mesmo e nos vemos numa próxima leitura.